Olá todo mundo, aqui é o Daniel da 91 Escola de Kabbalah. Estamos com a nossa aula de Zohar, porção chamada Vayakel. Na verdade são duas porções juntas, Vayakel Pikudei. E acontece às vezes, de acordo com o calendário cabalístico, se é um ano bissexto ou não, não bissexto no gregoriano, estou falando do bissexto cabalístico. Se não é um ano bissexto cabalístico, que é o nosso caso, esse ano não é bissexto cabalístico, então algumas porções elas são unidas para ajudar a gente completar a leitura de todas as 52 porções da Torá no ciclo de um ano, porque, de novo, o calendário cabalístico ele segue o calendário lunar, então o calendário lunar tem 354 dias e não 365. Então, sendo assim, algumas porções elas vão ser lidas juntas. Neste caso, vai aquele Pikudei, por acaso, essa leitura é a leitura mais longa que tem quando a gente faz essa conexão no dia de sábado, no Shabat, que eu vou falar um pouquinho sobre o Shabat. A porção da semana ela fala muito do Shabat e chegou a hora de falar sobre o Shabat. Acho que estamos prontos para tal, entender melhor o que significa isso. Então, eu vou falar ligeiramente sobre qual é a ideia dessas duas porções e depois eu vou entender quais são os segredos para a gente. Então, as porções de Vayakel Pikudei, elas tratam da mesma história, das mesmas exatas questões que tratam vamos dizer assim, 3 e 2 porções anteriores. Porções Trumá e Tetzaveh. Trumá, construção do tabernáculo. Tetzaveh, toda a construção das vestimentas do sacerdote, que a gente pode dar uma olhada nas aulas anteriores e entender o que se trata nesse quesito, que significa o tabernáculo, que significa as vestimentas do sacerdote, etc. Aí, depois de Trumá e Tetzaveh, acontece a porção da semana passada, que é Kitissá. Em Kitissá acontece toda a questão do bezerro de ouro. Então agora está escrito Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israel. Vayakel significa and he gathered. Ele agrupou. Moisés, ele na verdade da palavra comunidade ou de comunidade, comungou, não é a palavra certa em português, mas ele pegou todo o grupo e reuniu et kol hadat bnei Israel, e dessa vez ele fala que ele pegou somente a congregação dos israelitas, sem a congregação dos povos mistos, que a gente sabe que nas porções anteriores, na hora de criar o tabernáculo e gerar as vestimentas do sacerdote, tinha uma mistura de israelitas que saíram do Egito e também um grupo chamado Erev Rav, que era um grupo misto de povos que também saíram no Egito, mas eles não passaram por todo o processo espiritual que os israelitas passaram, então eles não tinham todo o preparo espiritual e, na verdade, eles teriam que sair, certo? Isto é, os israelitas saíram do Egito. E a ideia seria que os israelitas iam sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, chegar no Monte Sinai, conectar com a mortalidade, e depois entrar na Terra Santa, perpetuar essa energia, e aí daí Moisés teria que voltar all the way para o Egito e fazer um processo parecido com esse grupo de povos mistos, para ver se eles também saem do Egito e passam por todo esse processo. E esses povos eram simplesmente outros tipos de pessoas que, na hora que viram todos os milagres e maravilhas que aconteceram no Egito, falaram: nossa, eu também quero. Já aconteceu para você? Eu também quero. Você vê alguém tendo um grande sucesso na vida e fala: eu também quero. Alguém ganhou um presente? Eu também quero. Alguém tem sei lá o quê? Eu também quero. Muitas vezes, quando a gente fala eu também quero, né, é ruim de falar eu também quero. Isso é bom você despertar seu desejo, você vendo algo acontecendo para alguém de positivo, falar, nossa, eu também quero esse positivo para mim. A pergunta é se você quer passar pelo processo ou se você também quer. Isto é, se você realmente quer ou se tem sua vontade. Falamos muito sobre essa questão de desejo e vontade. Eu estou com uma vontade de sorvete. Depois que você come sorvete, você não tem mais essa vontade. Desejo denota na Kabbalah quando a coisa é perpétua. Você comeu o sorvete, ainda você aprecia e ainda você quer manter o sorvete contigo. Certo? Você casou e agora ainda você quer manter a energia do casamento da pessoa contigo. Não é só eu quero algo e na hora que eu quero é tipo, não é isso que eu queria. Então, isso é vontade. Nós queremos o desejo, que é aquela coisa perpétua. E uma coisa que tem que manter em mente, quando pessoas querem saciar o seu desejo, elas estão num problema. Isso é um ponto muito importante de entender. Existe uma diferença tremenda na Kabbalah entre, assim, quando falamos de plenitude espiritual versus você realmente ter esse saciamento na sua vida em termos de ter o que você quer. E o Rav Ashlag, um grande cabalista mais contemporâneo do século XX, ele fala muito sobre a questão de que a pior coisa que pode ser é você ficar saciado. Fala, do ponto de vista espiritual, a pior coisa para você é ficar saciado. Como assim? É para eu ter fome?
Eu vou explicar o que significa isso, não é para você ficar com fome, tá? Inclusive, se você tiver a sacada, é genial. Mas o que eu quero dizer com isso? O exemplo clássico que a gente sempre dá, você vai num churrasco de um amigo, uma festa, ou quem gosta de ir pro rodízio, não sei se ainda tem rodízio normal, só tem rodízio sutil hoje em dia. Mas você vai num rodízio X, vai num restaurante e come quanto que você puder. O que acontece depois que você ficou, sabe, no domingo, chegou pro restaurante lá, sei lá, 2 da tarde, ficou até as 4, e você come, o que você quer fazer depois? E dormir. Não é isso? Quando estamos saciados, nós perdemos o desejo. A gente, na verdade, não quer nem comer e nem ficar ativos. Nós queremos até ficar menos ativos em todas as áreas. Tende a ser assim. Então, a gente tem que ter cuidado com essa ideia de preenchimento versus a plenitude espiritual, a completude espiritual que nós buscamos. Completude espiritual significa que você está energizado, está energizada. Ok? Isso é muito importante manter em mente. Como eu me mantenho energizado, na verdade, fisicamente no meu corpo, de acordo com um cabalista chamado Rambam, há uns 1.300 anos atrás, ele fala que se você quer ter saúde e ter muita longevidade, com um conselho, ele garante para você que você vai ver muitos anos de vida, que é o quê? Você deixar a barriga sempre 2/3 cheia e 1/3 vazia. Isto é, você come algo, você mantém 1/3 vazio, não 1/10, não 1/4, 1/3 vazio. Isto é muita coisa vazia na barriga. E isso garante, de acordo com ele, isso é sabedoria de milhares de anos atrás, mais de 1.000 anos atrás, que você vai ter longevidade. Hoje em dia é comprovado cientificamente que se você realmente come menos, claramente come coisas saudáveis, que na época desse Rambam não tinha refrigerante e não tinha comida processada como a gente tem hoje, certo? Mas você come comida saudável e não tem que exagerar demais, mas você manter a tua barriga não cheia, você não faz esse erro de comer até o fim. Você sabe parar um pouco antes, já sabemos também que demora mais ou menos uns 10 minutos você receber uma mensagem no cérebro que você está saciado, certo? Você come, e eu não sei por que é assim, porque quando eu bato meu pequeno dedinho do pé, que aconteceu há 8 minutos atrás aconteceu, quando eu comecei a gravar para você, eu bati um pequeno dedinho do pé, e eu senti isso instantaneamente. Isso é o dobro da distância até o meu cérebro, mas do meu umbigo para minha cabeça demora uns, sei lá, 5 a 10 minutos para a gente sentir o saciamento. Também é um problema, pessoas comem, e aí já estão saciados, demora mais 10 minutos se você sentir que está saciado, saciada, aí acontece que continua comendo, aí a mente fica estourado, não é bom. Então é ruim ficar pocando, ok? Agora, legal, o que isso tem a ver com espiritualidade? Aparentemente não é saudável para a tua fisicalidade, é saudável para a sua espiritualidade, porque uma pessoa que sempre tem 1/3 vazio, ele tem a vontade, a fome para a luz. Eu não agora estou falando só em termos de comida, em termos de energia espiritual. Existe uma diferença entre você falar, eu quero me manter energizado, energizada, de um jeito contínuo, não é só tomar 1000 cafés e 5 Red Bull, ou qualquer tipo de energizante, ou energia de outro tipo de, como, sei lá, álcool e tal, e você está num pico, né, high, né, tipo, pico de uma montanha russa. A gente não quer isso não é uma coisa sustentável. Comer um monte de coisa de açúcar, muito calórico, tem um pico de energia, depois tem uma queda de energia, você precisa agora de um pico de volta, então você toma de novo, tem um pico de energia e volta. Nós queremos manter energia contínua. Energia contínua, a gente tem que ter um pouquinho de fome. E na verdade, conforme o tempo vai passando, e se você praticar isso fisicamente, em termos de você manter a barriga um pouco mais vazia, depois você se acostumar com essa ideia e você começar a perceber que teu corpo está muito mais energizado e você tem muito mais disposição e você sente muito menos sono e muito menos fome também naturalmente, você vai falar, nossa, como eu vivi minha vida inteira sem ficar assim? Como eu consegui viver de outra forma? Tá? Isso aqui claramente você não pode só seguir uma ideia sem você consultar com um médico ou com um nutricionista profissional que vai te guiar especificamente na tua vida o que você deve ou não deve fazer, mas a ideia como um conceito que você pode falar, olha, médico, nutricionista, eu quero, sabe, manter dessa forma minha alimentação desse jeito, o que você recomenda, você vai ver que vai ser recomendável para você e você vai sentir a diferença, tá? Então, quando falamos de termos espirituais que a gente tem que manter nosso corpo, a nossa alma energizada, não só saciada, é a ideia de a gente criar essa ideia do tabernáculo agora somente com os israelitas. A multidão mista não tinha um mérito, eles foram que criaram o bezerro de ouro, e aí eles seduziram os israelitas para cair nessa. Então, esse povo não tem mérito, e agora, de novo, o que Moisés fala, ele vai aquel Moshe adat kol bnei Israel, ele agora só pega os israelitas, separa dos outros, agora só vocês vão participar da construção do tabernáculo e
da construção das vestimentas do sacerdote, que de novo são códigos, já falamos há 3 e 2 semanas atrás. Então, isso primeiramente é um ponto importante, gente. Estamos depois de Purim. E, aliás, Purim foi maravilhoso, muito obrigado para todo mundo que participou online presencial. E onde você estava? Se você estava com a gente online presencial, ou se você estava na lua, você dormiu, você estava nem aí, Purim aconteceu para você. E você recebeu uma certa energia de acordo com cada um com seu esforço, com seu comprometimento. E agora a luz fala para a gente, agora separe o bem do mal. Porque tudo bem, temos que aprender a lidar com quedas. Parte grande, muito importante da nossa evolução espiritual é ter esse spiritual fitness que falamos em Purim, de você poder realmente lidar com o que acontece no teu dia a dia. Mas, no final das contas, a gente também tem que saber parar de cair. É muito importante também parar de cair. E não só ter trouxa, ou pelo menos cair com coisas que são realmente difíceis, e não com qualquer besteira, falando quedas espirituais. E temos que separar o bem do mal. Então, como você faz essa separação do bem do mal? Primeiramente, a gente começa a entender que a gente não pode só ficar se preenchendo com muita besteira. Então, como você faz para não se preencher com besteira? O que significa na sua vida espiritual? Ok, tem um significado simples de, por exemplo, o quanto que você precisa ouvir fofoca ao longo do dia, quando você tem que ficar ligado no Facebook para ver besteiras de pessoas. Você quer ver um post da 21? Curta e compartilhe, claro, é muito importante. Mas se você está assim à toa nas redes sociais, se preenchendo de porcaria, e sabe, quando você fica lá, não basta, você tem que ver um pouquinho mais. O dedo faz assim, né? Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso vai atolando na nossa alma junk food, porque você está conectando com essa energia. Então, sim, dessas questões simples de onde você foca a sua energia, quando você fala com pessoas no escritório, no dia a dia, com amigos, com família, sobre o que vocês conversam. Vocês conversam sobre fofoca, sobre pessoas, sobre o que aconteceu com fulano, ciclano, beltrano, ou sobre conceitos espirituais, sobre como ser pessoas melhores. E não entrar nesses detalhes, sabe, de besteiras que a gente não precisa entrar. Isso também é importante. Agora, um outro passo é realmente, como fala o livro do Zohar, Porção de Vaquel, a gente conseguir separar a morte da gente. E o Porção de Vaquel, no Zohar, ela, logo no primeiro verso, começa a falar de como você se esconde da morte. É muito engraçado isso, que, de acordo com o Zohar, se você ler no sentido mais literal, ipsis literis, parece que o Zohar fala para você que quando tem uma cidade que tem muito julgamento, você tem que se esconder porque o anjo da morte pode pegar você. Assim que ele fala. Então, eu acho isso muito ridículo, né? Porque imagina, tipo, um anjo da morte com foice andando, e aí você está escondido, você não está passeando na feira, e aí o anjo da morte, ele mata as pessoas na feira, e na hora que ele está procurando você está na tua casa escondido, então o anjo da morte não sabe entrar nas casas das pessoas, porque, certo, ele é limitado. É muito engraçado pensar dessa forma. Então, o que significa essa ideia? A ideia de você se esconder vamos pensar dessa forma. Como você desaparece do radar do seu oponente? Tem 2 formas de desaparecer do radar do oponente, uma delas é estar morto. Desculpa falar, mas é verdade. O anjo da morte não quer matar os mortos, ele quer matar os vivos. Agora, outra coisa que o oponente busca, tipo, que o oponente não vai buscar, não vai conseguir ver porque não está no radar dele, é pessoas que simplesmente estão dentro de uma luz que é tão forte que ela cega, ok? Isto é, qual é a luz que o oponente, o anjo da morte, as clipot, essas negatividades podem conectar? Qual é a luz que eles podem, no final das contas, absorver e é como se fosse fazer um processo de bate e volta, não é isso? Como você revela a luz, certo? Tem uma projeção, uma luz aqui na minha cara, como você pode ver, e ela está batendo no meu rosto e refletindo na câmera, então você consegue ver porque também os seus olhos conseguem ver essa luz que ela entra dentro de você e tem um processo de bate e volta, mexe lá dentro e o seu cérebro traduz isso. Mas quando tem uma luz muito forte, ela cega a gente não consegue enxergar porque não temos a habilidade de refletir e traduzir isso no nosso cérebro. Assim também nos mundos espirituais. O mundo físico é assim, porque os mundos espirituais são assim. Então quando a luz é demais, isso queima as clipot e no final das contas você se esconde do anjo da morte, porque uma coisa que o anjo da morte não pode ver, literalmente a morte em si, é também negatividades ligadas, quando falamos na Kabbalah, como morte que é a limitação, problemas, reatividades, etc. Então, como você pode entrar dentro de uma luz tão forte? Shabbat. Falam os cabalistas, quando você realmente sabe como entrar na luz do Shabbat, que é toda a ideia do tabernáculo. Lembra que falamos que a porção do tabernáculo originalmente era a 7ª porção, certo? Do livro de Êxodo, que representa Malchut e tal. Shabbat, o 7º dia, é o Malchut, que, querendo ou não, Malchut sobe até Binah. Isso acontece no Shabbat. Malchut, ela vai se elevando dos mundos superiores e, na verdade, já na sexta-feira de manhã, a partir das 11 da manhã,
já começa um processo de elevação espiritual e se fala que nesse momento, o Ari explica que esse é o momento mais perigoso para brigas. A partir desse momento, lá pelas 11 da manhã até a entrada do Shabat, que é sempre sexta-feira no pôr do sol, é o momento mais perigoso para brigas, especialmente entre parceiros, casais. Falou Ari, tenha 1000 cuidados para não ter atritos com seu cônjuge, com parceiros, porque realmente as klipot, diz ele, essas negatividades que tem no ar, elas querem se apegar a gente e também conseguir entrar na luz do Shabat. E se fala, ou evitar que você consiga receber a luz, a ascensão espiritual para você poder entrar na luz do Shabat, que eu vou explicar o que significa isso daqui a pouco. Então, quando isso acontece, fala que essas clipotas mexem com a gente na sexta-feira, vale a pena realmente ter muito cuidado e, sem dúvida, não importa que briga você teve, sexta-feira, no anoitecer, de noite, pede desculpas, sabe, ou perdoe todo mundo. Realmente não vale a pena essa energia, porque pode estragar a sua chance de você entrar na luz do Shabat e ganhar toda a proteção que você pode ganhar, que é até literalmente proteção da morte, mas também de outros entendimentos também figurativos ligados ao que é a morte figurativa, certo? Limitações, etc., que já explicamos em várias outras aulas e vídeos. Então, o que isso tem a ver com a porção de semana? Porque a porção de semana, ela fala o livro do Zohar, porção de Vaikel, fala sobre um monte de segredos sobre Shabat e como você pode fazer para você entrar dentro do Shabat e se manter dentro do Shabat e assegurar que você realmente está dentro dessa luz e ganha toda essa proteção. E se faz um bom trabalho, você ganha proteção para a semana inteira. E se fala que não tem nenhuma abertura cósmica que é tão poderosa, intensa quanto o Shabat. Agora, você fala, Daniel, cada abertura cósmica, você fala nos vídeos que ela é mais poderosa, mais interessante, mais... A real é que o Shabat realmente é a abertura cósmica mais poderosa de todas. O lance é que ela dura só uma semana. Então é como se fosse uma pílula de luz intensivíssima, mas depois de uma semana você tem que se reconectar para reganhar essa luz. Como por exemplo o Rosh Hashanah, ou Lua Nova de Ares, são 2 momentos que a gente ganha luz para um ano inteiro. A gente pode ganhar luz para um ano inteiro, então você ganha, é uma luz que é um pouquinho menos energia do que Shabat, mas ainda você ganha por um período maior. Já o Shabat tem um pico de energia maior, mas ele dura só uma semana, certo? Você tem esses 2 ciclos que eles complementam um ao outro. Agora, como a gente começa? Eu estou planejando fazer alguns vídeos que vão explicar exatamente como funciona o Shabat, que tem muita informação lá dentro, mas existem 3 partes principais do Shabat. Primeira parte é sexta-feira à noite, que está ligado com a coluna esquerda, ok? A coluna esquerda representa a criar o desejo e começar a criar o recipiente correto para toda a luz do Shabat. A segunda parte acontece no sábado de manhã, que é a coluna direita, no qual a gente conecta com a revelação máxima dos segredos da Torá, aquela ideia que a gente explica nas aulas de Zohar. Esse é o momento que a luz se revela. Existem algumas conexões espirituais a serem feitas para você poder aproveitar o máximo da revelação dessa luz. E depois, o terceiro momento, que é a coluna central, é uma coisa chamada terceira conexão ou terceira refeição. E não necessariamente uma necessidade de você comer uma feijoada, ok? É uma refeição, na verdade, basta comer um pedacinho de pão e tem certos rituais para cada uma dessas 3 conexões. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. E essa terceira conexão, ela acontece idealmente no sábado à tarde. Eu falo assim, idealmente no finalzinho da tarde, ok? Mas a partir do sábado à tarde, e o melhor momento é mais ou menos 1 hora antes do anoitecer, é melhormente você fazer essa conexão da terceira refeição, porque... Pense dessa forma, se cada um dos 6 dias da semana, eles representam os dias da criação, certo? Deus criou o mundo em 6 dias, que a gente sempre fala, que tipo de Deus onipotente é esse que precisa de 6 dias para criar o mundo? Ele é onipotente ou não? Ele tem limitações ou não? Então claramente esse é um código para entendimentos muito mais importantes e profundos e pertinentes sobre todos os segredos da alma e da criação e da nossa correção espiritual, etc. Agora, o mundo foi criado... Sabe qual foi o primeiro dia da criação? Domingo, não é isso? Tipo, Deus criou o céu e a terra, foi o primeiro dia. E depois tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o 7º dia Deus descansa, que de novo é uma alusão para o descanso da alma. O que significa descanso da alma? Então, é um dia para você não trabalhar. Na verdade, um descanso da alma da possibilidade de ser, entre aspas, assim, da luz da alma ser raptada pelo oponente. Então, tudo que a gente faz durante esse período de 25 horas do Shabat, e são 25 horas, ok? A partir do pôr do sol de sexta até o anoitecer de sábado. E você pergunta, mas quando é o pôr do sol? No pôr do sol. Tem o pôr do sol,
na verdade, ser mais específico, 18 minutos antes do pôr do sol, esse é o momento ideal. E a partir dos 18 minutos antes do pôr do sol, por quase 25 horas até o anoitecer do sábado, o que é o anoitecer? Que você consegue ver com o seu olho nu 3 estrelas, ok? Ou simplesmente hoje você pode entrar na internet e escrever quando é o pôr do sol da sexta-feira X e quando vai ser o momento do anoitecer oficial do sábado Y, e você vai ter resposta na internet. Hoje em dia é tão fácil, não tem complicado. Agora, nesse período de 25 horas, a gente pode ter um descanso da alma, que é o descanso da alma, que a alma entra nessa luz e é uma luz tão forte que ela consegue cegar a negatividade. Então não é que você não vai ter reatividades internas, não é que o seu oponente vai embora, mas a luz que você revela nesse dia, se você faz um trabalho certo, ela não alimenta as clipotes negatividades. É uma luz que alimenta o corpo e a alma. Por isso fala que os prazeres físicos que você tem no Shabat, dependendo do qual prazer físico, claramente, mas prazeres físicos como comida, bebida, relacionamento sexual e sono, alimentam o corpo, a alma e o corpo. Isto é, não só que alimenta o corpo, também através de você dormir alimenta a alma. Nos dias da semana, você dormir não alimenta a alma tanto quanto dá para a alma um descanso do mundo físico, mas não alimenta a alma tanto, é só um descanso. Já o sono, que dá para ser aquele, sabe, alimenta o teu corpo, também alimenta a alma. Comida física que alimenta o corpo também alimenta a alma, porque essa energia não pode ser recebida pelas negatividades, porque é uma luz que é tão forte que ela cega a negatividade, ok? Então, vamos entender um pouquinho melhor de cada uma dessas 3 etapas. Eu não vou entrar em todos os detalhes, como já falei, vou fazer outros vídeos que explicam melhor. Mas sexta-feira à noite é o primeiro momento. E sexta-feira à noite tem algumas conexões espirituais que a gente faz. Então, se você está participando, por exemplo, da Lua Nova de Ares, ou do Shabbat, em breve a gente vai ter um curso de Shabbat para quem quiser, ou se você já fez anteriormente, anos anteriores, o Rosh Hashanah e o Yom Kippur comigo, presencial online, eu já dei para você acesso a uma conexão de Shabbat online, no qual eu explico todas as etapas lá dentro, a gente faz juntos e tem um PDF lá que você pode acompanhar com as rezas, que está transliterado para você ver as letras hebraicas e escanear, que é importante você poder pronunciar se você quiser. Aí você tem um vídeo comigo falando com você, cantando as canções, explicando tudo isso, tá? Então, para quem tem, legal, e se você não tem, você vai querer ter, você vai ter como ter daqui a pouco, mas o mais importante é você manter em mente o entendimento, tá? Porque essas conexões, elas são um veículo. Então, um veículo para você saber o que você está recebendo, mas existem algumas etapas. E eu quero falar de uma etapa específica, muito importante, que acontece toda sexta-feira à noite. Tá ligado que eu passo na semana. Toda sexta-feira à noite tem um salmo que a gente canta, ok? Para você ter uma noção, a gente tem alguns salmos. Então, quando começa o Shabbat, tem um primeiro salmo que a gente canta, que se não me engano é o salmo 29, e ele tem 91 palavras, 91 que representa a união do físico com o espiritual, e ajuda a gente a começar esse processo de ascensão dos mundos superiores. Tem um monte de outros segredos lá dentro, tem 18 vezes o tetragrama, 18 é a numerologia da palavra Chai, vivo, que é a energia de vida, certo? Tem 18 vezes o tetragrama, que tem o poder de vida, e existem algumas palavras que aparecem 7 vezes, tá ligado com as 7 sefirot, e tem todo momento de as sefirot começarem a se elevarem espiritualmente. E depois disso a gente faz o Anabekor, o famoso Anabekor juntos. Então, se você quer fazer uma conexão sexta-feira à noite e você não sabe como, pelo menos faça um Anabekor, ok? Nós temos um vídeo do YouTube que eu gravei, já falo sobre 1 milhão de vezes, o primeiro vídeo que eu gravei. Então você pode entrar no seu canal do YouTube, tá? youtube.com/c de canal, então barra Elo91, ou você pode escrever Anabekor Elo91, você vai encontrar no seu vídeo. Eu acho que é o segundo mais popular Anabekor de todo o YouTube. E você pode fazer pelo menos um Anabekor caprichado sexta-feira à noite, tá valendo, ok? Aí depois desse Anabekor a gente faz uma conexão chamada Lechadodi, que ela tem 10 versos, que nos conecta de novo com as 10 sefirot. E no último verso a gente já pede para receber uma alma adicional do Shabbat, para aumentar o nosso recipiente espiritual, para que nós possamos ganhar muito mais dessa luz poderosa, que essa luz que você entende? Essa luz está além da nossa habilidade de receber. A gente precisamos de uma alma adicional, uma alma extra, literalmente. E ela vem em 3 pedaços. O primeiro pedaço é nessa conexão chamada Lechadodi. Como se fosse, você aumenta todo o seu recipiente espiritual para que essa luz possa caber em você, você possa carregar essa luz para pelo menos o Shabbat. E quem sabe, se você tiver mérito, fala o Ari, você pode carregar essa luz
a semana inteira. Entenda, os cabalistas, se fala sobre os cabalistas que eles viviam de Shabat para Shabat. E cada Shabat eles se conectaram com a luz para uma semana inteira, para que a semana inteira eles pudessem se preparar para o próximo Shabat. Você pega a pessoa, nossa, que vida mais... muito Sísifa, certo? Tu conhece a famosa história da mitologia grega do Sísifo, que ele tinha um castigo, que ele tinha que subir uma rocha muito pesada, em cima, sabe, subindo a ladeira da montanha, subindo, e no final do dia que estava todo exausto, a pedra caía e de manhã ele tinha que fazer todo esse trabalho de novo, certo? Que tipo de vida é essa? Mas eles realmente sentiam, o cabalista, ele sente a luz do Shabat como se fosse paraíso. Toda a ideia da história do Adão e Eva, que eles fizeram um pecado, isso aconteceu na sexta-feira, minutos antes do Shabat, na verdade algumas horas antes do Shabat entrar, e eles perderam essa conexão com um paraíso superior. Cabalistas, eles realmente sentem uma conexão com a divindade nesse Shabat, por isso eles vivem de Shabat para Shabat, e ao longo da semana eles estão ligados com a energia do Shabat anterior e já com a energia do próximo Shabat, eles estão ligados no paraíso na Terra, em termos de consciência. Tá? Uma coisa interessante. Tá? Então, depois desse Lechad Odei, que tem 10 versos, e no último verso ganhamos a alma adicional de Shabat, aí a gente tem uma próxima conexão, que é um salmo, que são 2 salmos que a gente canta juntos. E o primeiro salmo ele começa Mizmor Shir Leom HaShabbat, Mizmor Shir Leom HaShabbat, Tov Lodot Lashem, etc. E o que esse salmo é? Um cântico para o dia do Shabat. Mizmor Shir Leom HaShabbat. E a gente fala, quem inclusive tem as apostilas, que tem acesso ao material do Shabat, que eu já comecei a postar em momentos anteriores, tem lá um monte de letras para escanear, e a gente sabe que Mizmor Shir Leom HaShabbat são as letras, as iniciais. Mizmor Shir Leom HaShabbat é as letras Le Moshe, as iniciais Le Moshe, ou para Moisés. Então, um cântico para o Shabat, mas na verdade as iniciais é para Moisés. Cântico para Moisés. A gente não canta para pessoas, a gente canta para nossa alma, para a luz, mas para pessoas. Então, deixa eu ler para vocês um verso do Zohar e começar a explicar melhor o que se trata. Vou ler o verso 272, vou ler em aramaico original para conectar com energia, ciente do fato que nem todo mundo aqui fala aramaico, mas vamos lá. Begin dehakadchav adam it adei minei ha'u levusha yekara. דאיתלבש בה בקדמתה כדאילה בגינתה דעדן לבטר דחב על בישלה בלבוש האחרה בלבוש הקדמאה. להתלבש בה אדם בגינתה דעדן יהיו אהבה מעינון רתיחין דקרון אוחריים. אחוריים ועינון לבושין דקרון לבושי תופרה. Então, o que o Zohar fala pra gente aqui? Ele fala que quando Adão ele fez o pecado dele, ele se despiu de vestimentas espirituais que ele teve. E quem conhece a história, a gente sabe que quando ele come da fruta proibida, aí tipo, acho muito engraçado, tipo, Deus passeia no paraíso, né? Porque esse é Deus infinito, mas ele passeia no infinito. Tipo, como uma energia infinita, ela pode de repente estar só num lugar e depois ela pode se voltar a ser infinita, eu não consigo entender, mas tudo bem. Deus passeia no paraíso e fala, ué, onde está o Adão? Fala, Adão, onde você está? Porque Deus ele é ilimitado, mas ele não consegue ver pessoas que estão escondidas num arbusto, né? Isso é muito engraçado. Então, aí Adão fala aqui, ferrou, Deus está perguntando, melhor eu já falar, então, estou escondendo. Ele pergunta, você está escondendo de mim? Ele falou, sim, estou escondendo. Descobri que eu estou nu. Como você descobriu que está nu, Adão? Você come da fruta proibida? Aí ele sai atrás lá do aquele arbusto que ele está e fala, então, foi a Eva fala, não fui eu, foi a serpente, aquela história idiota, que é realmente idiota. Se a pessoa entende que a história foi assim literal, ele está dispensando seu tempo, vai fazer outra coisa com a tua vida. São códigos que falam dos segredos da criação. E quando se fala que Adão ele perdeu sua vestimenta, não é que ele era uma pessoa que de repente ficou pelado. Ele perdeu vestimentas espirituais, as vestimentas do Shabat que ele já tinha ganhado de graça, que podem cegar o oponente. Ele perdeu essas vestimentas e ele entendeu agora como ele tem menos luz e ficou envergonhado realmente da sua realidade e de como ele conseguiu ter vergonha, porque já tive um ataque de clipot que deu para ele todas as emoções negativas de sentir-se inferior, de ter medo e tal. Vergonha pode ser saudável, não me entenda errado, mas ter um nível de saudável de vergonha é bom. Se você tem demais, já era um problema para você evoluir na tua vida. Então, quando os israelitas eles chegaram no Monte Sinai, eles ganharam de volta essa vestimenta e por isso conseguiram cegar o anjo da morte. Quando fizeram o bezerro de ouro, eles perderam essas vestimentas. Então,
aqui vem uma coisa interessante. Essas vestimentas, elas se chamam em hebraico adim. Adim significam adornos, na verdade. E em hebraico, adim são adornos. Agora, preste bem atenção. De acordo com um mestre de Kabbalah chamado Bnei Yissaschar, ele fala que na porção chamada Vayakel, que é essa porção da semana, Vayakel Moshe et kol adat Bnei Israel. O que significa Vayakel Moshe et kol adat Bnei Israel? Então Moshe agrupou toda a congregação de israelitas. A palavra adat significa congregação, mas de uma certa forma ela é uma palavra que é extra, é uma palavra que ela não é necessária. Entenda, não existem palavras extras na Torá, é tudo um código 100% hermético. Se uma pessoa coloca uma letra mais ou menos ou muda a ordem das coisas, você estragou completamente toda a codificação que tem lá dentro. Então, se tem uma palavra extra que você pode, para que falar e Moisés agrupou a congregação dos israelitas? Moisés agrupou os israelitas. Para que falar congregação? Tipo, é meio óbvio que é uma congregação. A palavra adat, congregação, também pode ser entendida como adornos, adim. Moisés conseguiu agregar e conseguiu agrupar os adornos que eles perderam. Por quê? Porque a única pessoa que não participou de consciência com essa coisa, com esse momento de bezerro de ouro, que é a queda da idolatria, foi Moisés. Ele teve o poder de realmente agrupar esses adornos. Cada Shabbat, cada sexta-feira à noite, quando a gente canta juntos Mizmor Shir Leum HaShabbat, que a gente fala que um cântico para o dia do Shabbat, que você conecta com o do Shabbat, a gente fala, as iniciais são Lem Moshe, porque na verdade a gente quer reunir ou trazer de volta um poder que Moshe revelou, de conseguir trazer de volta todas as faíscas de luz que a gente perdeu, desde a nossa primeira encarnação, desde lá de Adão e Eva até agora, porque ele tem um poder, e se fala que a alma de Moshe realmente ela pode se revelar cada Shabbat, ele tem um poder de agrupar toda essa luz pra gente, e as pessoas que estão mais caídas, que elas não têm nenhuma força espiritual, nenhum poder, nenhum mérito, nenhuma habilidade de trazê-los de volta, através de ler esse salmo, você conecta com o poder de Moshe para agrupar para você todas as faíscas de luz que você perdeu em todas as suas encarnações. E se você já fez essa conexão de Shabbat com toda a consciência, com toda a que chamada Kabbalah Kavaná, com o direcionamento certo de energia, então, pelo menos na última semana, se você perdeu faíscas de luz, você já reagrupa elas. E entenda, o primeiro passo para eu poder criar um recipiente, né, sexta-feira à noite, a coluna da esquerda, para criar um recipiente para toda a luz do Shabbat, primeiramente tem que começar a trazer de volta tudo que é meu. Porque, sabe, quando você traz de volta tudo que é seu, você naturalmente não quer o que não é seu. Faz sentido? Se eu tenho tudo que é meu, naturalmente eu não vou querer coisas que não pertencem a mim. Invejas, ciúmes, fofocas, coisas negativas, energias ruins, o dinheiro que o outro tem que eu também quero ter, eu também quero aquilo, eu também quero outro. Se não pertence a você, você não vai querer, porque quando você tem o que pertence a você, você se energiza. Faz sentido? E esse é o primeiro passo para a gente começar esse processo de poder entrar na luz do Shabbat. E, inclusive, a porção da semana, se não me engano, no verso 224, lá vem o famoso verso que tem 130 palavras, que a gente lê esse verso todo sábado de manhã, que fala, pelo menos é bom ler esse verso ou cantar esse verso, que a gente medita nesse momento a voltar no momento da revelação do Monte Sinai e fazer a correção da queda de Adão e Eva. Porque se fala que isso é uma coisa que se faz no sábado de manhã, antes da conexão principal espiritual do sábado de manhã. E um verso que é relativamente simples de fazer, de novo, quem fez o Yom Kippur, Rosh Hashanah online ou presencial, tem acesso a isso na área de membros já. Só você procurar aqui onde está as conexões do Shabbat, que a gente canta junto esse verso, se não me engano, de novo, 224, 130 palavras, chamado o famoso Berich Shmei, né? Cantamos juntos Berich Shmei, Demarei Alma, Berich Kitrach Veatrach. Então, a ideia desse verso tem o poder de fazer a gente voltar, transportar a gente para o Monte Sinai, para o momento que a gente recebeu a luz, porque agora que eu recebi de volta tudo que é meu, então eu posso voltar para o momento de pureza, de começar a fazer essa luz iluminar e afastar as negatividades. Isso tem o poder de corrigir até a queda de Adão e Eva, porque se fala que Adão, depois que ele fez comeu da fruta proibida, ele se afastou de Eva por um tempinho.
quem sabe quanto vai ganhar 2 pontos. Ficou afastado de Eva por 130 anos. Na verdade, eles tiveram uma união sexual, tiveram Caim, e depois tiveram Abel. E o que acontece é que Caim matou Abel, e Adão ficou muito mal com essa ideia que Caim matou Abel. Realmente Caim estava imbuído com uma energia negativa, porque ele estava mais próximo à queda espiritual deles. Então Adão falou, olha, eu me uni sexualmente com a Eva, isso trouxe morte no mundo. Tipo, a primeira pessoa que nasceu já traz morte. Então ele se afastou da Eva e ficou 130 anos afastado dela e buscou outros tipos de uniões espirituais com espíritos de luz que não são de luz, vamos falar dessa forma. E depois desses 130 anos, ele entendeu que fez um erro e se reuniu com a Eva e tiveram um terceiro conjunto de filhos, que Caim nasceu com alma gêmea direto, Abel nasceu com 2 almas gêmeas, e depois tiveram mais um filho e uma filha, que é o famoso Set, ou em hebraico Shet, que ele foi um nível de alma muito mais corrigido e mais equilibrado, coluna central. Então, depois desses 130 anos fizeram isso. Se fala que esses 130 anos foi um momento de separação, afastamento, muita negatividade, e cada uma das 130 palavras que estão no Zohar, elas são escritas de uma certa forma que ajuda a gente a, como se fosse preencher o vazio que foi criado nesse momento da queda de Adão e Eva, que ele se afastou depois da Eva por 130 anos, que ajuda a gente a preencher os vazios que a gente cria, sabe? Cada vez que a gente faz qualquer tipo de curto-circuito, logo na sequência a gente já gera primeiro um espaço entre a gente e a luz, e aí depois desse espaço a gente tem uma tendência de querer ficar mais espaçado, e mais e mais e mais. E através de você recitar esse verso, tipo, quanto tempo demora para recitar um verso em aramaico? Sabe? É tão simples de fazer. Depois de recitar esse verso, o que acontece? Você já preenche esse gap que você fez, que uma coisa eu estou trazendo de volta todas as vezes que juros que eu perdi, mas eu também tenho que assegurar que o gap que eu criei entre eu e a luz está sendo preenchido com luz espiritual e com misericórdia, para que depois eu possa receber realmente muito mais energia e que essa energia preencha um ser de luz, nesse caso, pleno, e não com buracos de escuridão, que essa luz pode alimentar clipot também. Então, a gente tem que assegurar que a gente faz também esse processo. Ufa, muita informação. Então, o que você tem que manter em mente? Acho que a parte mais importante, primeiro, é saber que existe uma coisa chamada Shabbat. Eu não falei muito sobre isso, mas chegou a hora de falar. Eu não falei por uma simples razão, vou ser sincero. Eu não tive tempo de disponibilizar mais material. Eu vou falar sobre uma coisa, aí não vou explicar mais. Então, quem tiver interesse, em breve eu vou explicar mais sobre a questão do Shabbat, como funciona e tal. Mas o que para mim é mais importante é que a gente mantenha em mente, aprecie esse momento. Do seu jeito, faça do seu jeito. Sexta-feira à noite, faça um Anabekor caprichado. Entra no YouTube e faça um Anabekor guiado, já está valendo muito. Sábado de manhã, faça mais um Anabekor caprichado. Peça da luz do seu jeito, me ajuda a conectar com esse poder do Shabbat e você vai sentir a diferença. E, especialmente, lembre-se que existem ferramentas e curas espirituais para tudo que a gente faz de certo e de errado, ok? Tudo. E só você tem que saber como aproveitar, estudar e conectar com esses momentos. Então, na próxima semana que vem, a gente vai começar, a semana que vem já vai ser um novo livro, vai começar o 3º livro do Pentateuco, o Levíticos, e a gente vai também falar um pouquinho mais de segredos ligados ao tabernáculo e, quem sabe, também alguns segredos sobre o Shabbat, se tiver interesse. Muito obrigado, vejo você na próxima semana e, como sempre, tudo de bom.